Olá pessoal, então hoje nós vamos aprender a fazer a nomenclatura para os hidrocarbonetos, a chamada nomenclatura da IUPAC ou nomenclatura oficial. Só que veja bem, antes da gente começar a falar de nomenclatura, eu preciso primeiro entender como se determina a chamada cadeia principal, porque a base da nomenclatura da IUPAC ela é formada por um prefixo, um infixo e um sufixo, aonde o prefixo será justamente o número de carbonos da cadeia principal. Então, claramente, se eu não souber determinar a cadeia principal, eu não vou conseguir colocar o nome do meu composto. Então, veja, aqui nós vamos começar, nessa aula de hoje, a aprender a determinar a cadeia principal. E o primeiro passo da gente, quando o composto ele é formado apenas por ligações simples, ou seja, são alcanos, tá? Quando a gente fala de alcanos, o que quer dizer essa classe de alcanos? Al quer dizer alifático, quer dizer que é uma cadeia aberta. An quer dizer que só tem ligações simples. E O, pessoal, será sempre a terminação para um hidrocarboneto. Então, os hidrocarbonetos eles podem ser alcanos, porque tem ligação simples. Eles podem ser alcenos, porque vai ter uma ligação dupla. Eles podem ser alcinos, porque vai ter uma ligação tripla. Tá? Então, assim, as classes de hidrocarbonetos nós vamos discutir no decorrer do nosso curso. O que nós temos que aprender agora, primeiro, é determinar a cadeia principal. Então, pessoal, a primeira coisa que você vai perguntar é se esse teu composto tem algum grupo funcional ou alguma insaturação. Porque se esse composto tivesse, por exemplo, uma hidroxila bem aqui, ó, tivesse um OH, né, aqui fosse um OH, isso para mim seria um grupo funcional. Porque o que é um grupo funcional? É um conjunto de átomos diferente de carbono. Certo? Então, tendo um elemento como oxigênio, como nitrogênio, como enxofre, isso é chamado de grupo funcional. Então, quando a gente tem um grupo funcional, ou a gente tem uma ligação dupla ou uma ligação tripla, a cadeia principal, obrigatoriamente, ela tem que conter esse grupo funcional, essa ligação dupla, essa ligação tripla. Como nós estamos discutindo primeiramente os hidrocarbonetos, que são compostos que têm apenas carbonos e hidrogênios, então, a cadeia principal passa a ser, primeiramente, aquela mais longa. Então, nesse exemplo aqui, o que eu vou fazer, Marlos, para determinar minha cadeia principal? Pessoal, eu vou começar a contar de todos os sentidos. Então, por exemplo, se essa aqui fosse a minha cadeia, que eu quisesse que seja a principal, bora contar quantos carbonos tem aí. 1, 2, 3, vou riscando, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu 7 carbonos. Professor, mas tem outra possibilidade? Então, vamos fazer agora essa possibilidade aqui, partindo daqui para cá. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, já deu maior, tá? Ela tem que ser a mais longa. Vamos tentar de outra maneira. Vamos tentar agora partindo daqui para cá. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu empate. Vamos tentar de outra maneira agora. Vamos tentar de outra maneira. Vamos tentar agora partir daqui até aqui embaixo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já deu 9. Beleza, vamos tentar agora partir daqui até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu menor. Vamos tentar agora daqui para cá para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu menor. E vamos tentar agora, para terminar, daqui para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você percebe que quando você vai determinar a cadeia principal, primeiramente você escolhe aquela que é mais longa. E a cadeia mais longa para mim foi essa cadeia que eu estou circulando de vermelho. Porque você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Consequentemente, essa cadeia passa a ser para mim a cadeia principal. E tudo que ficar ligado a ela serão os substituintes, os radicais que nós aprendemos na aula passada. Se você não assistiu, assista a aula passada. Muito bem. Mas, Marlos, e se houver mais de uma possibilidade? Porque você viu aí que eu escolhi a cadeia que era maior. Mas, às vezes, eu posso ter duas cadeias com o mesmo número de carbonos. Tá? Quer ver? Vamos para essa questão aqui, para essa lógica. Se eu fizer isso aqui como sendo a cadeia principal, quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui está dando 6 carbonos, certo, pessoal?
Mas, vamos lá, e se eu escolher agora essa cadeia aqui direto como sendo a principal? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, tenho 6 carbonos. Então, vocês viram que empatou. Ou eu indo direto, né? Ou eu vou direto, ou eu desço. Então, como é que a gente escolhe agora a cadeia principal quando houver mais de uma cadeia com o mesmo número de carbonos? Pessoal, vamos lá. Se eu tivesse escolhido essa cadeia aqui como principal, eu teria isso bem aqui como sendo um radical, tá? Um substituinte. Então, eu teria apenas um substituinte, um radical. E quando uma cadeia dá empate, será a principal aquela com maior número de radicais, de ramificações, de substituintes. Consequentemente, eu escolhendo essa cadeia aqui, vindo para baixo, mesmo ela tendo o mesmo número de carbonos, ela só tem um radical, um substituinte. Agora, vamos escolher a cadeia aqui linear, a cadeia reta. Se essa cadeia agora for principal, ela também tem 6 carbonos. Ela empatou com a anterior. No entanto, você percebe que eu tenho agora 3 ramificações, 3 substituintes. Marlos, por quê? Uma dúvida, por que a gente escolhe a cadeia mais ramificada para ser a principal? Não seria mais fácil ter apenas um radical? Pessoal, toda vez que você escolhe a cadeia principal sendo a mais ramificada, os radicais se tornam menores, o que facilita na hora de você colocar o nome. Então veja, aqui ficou metil, metil e etil. Se eu tivesse escolhido a cadeia anterior, ó, aqui nesse caso ficou legal porque o radical é pequenininho. Mas vai, imagina que eu tivesse uma cadeia com um radical imenso. Como é que você ia colocar o nome desse radical? Então, consequentemente, quando nós escolhemos a cadeia principal sendo a mais ramificada, essas ramificações se tornam pequenas, o que facilita você colocar o nome desses radicais, tá certo? Então, sempre que empatar o número de carbonos, você vai escolher aquela cadeia que tem o maior número de radicais, o maior número de ramificações, tá certo? Marlos, mas e se minha cadeia tiver uma ligação dupla ou uma tripla? Mas olha como eu coloquei aqui, deve conter o maior número de saturações, mesmo não sendo a mais longa. Aqui está a minha insaturação, minha ligação dupla. Então, obrigatoriamente, a minha cadeia principal ela tem que passar por essa extremidade. Depois que ela passa por essa extremidade, você tenta agora se adequar às duas regras anteriores. Mas você só vai atender a regra 1 e a regra 2 se essa regra aqui tiver sido atendida. Por quê? Porque a cadeia principal tem que possuir as insaturações. E se tiver mais de uma dupla ou mais de uma tripla no composto, a tua cadeia principal tem que obrigatoriamente passar pelo maior número de duplas ou triplas ligações. Então, nesse caso aqui, como já foi atendido ter a insaturação, eu vou escolher a mais longa. Se eu for para cima, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu for direto, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empatou, certo, pessoal? Então, eu atendi a insaturação, eu atendi a mais longa, agora eu vou para a segunda, usando essa segunda regra para desempatar. Tem que ser a mais o quê, galerinha? Ramificada. Então, se eu for para cima, isso aqui tudo vira um radical. Qual será o nome desse radical? Vai ficar complicado, não é mesmo? Colocar o nome dele? Então, consequentemente, a minha cadeia principal, vamos lá, ela tem que conter essa ligação dupla, ela tem que ser a mais longa possível, mas também ela tem que ser a mais ramificada. Veja que aqui agora eu tenho 3 ramificações. Então, a minha cadeia principal passa a ser essa aqui, que tem a ligação dupla, que tem o maior número de carbonos, que está dando aqui 6, ó, maior número de carbonos, e que tem o maior número de quê? De ramificações, atendido os 3 critérios. Mas, repito, nem sempre a cadeia principal ela vai ser a mais longa, porque às vezes a cadeia mais curta contém mais duplas, ou contém uma dupla e uma tripla. Então perceba que a primeira condição e a segunda condição ela só pode ser atendida se essa terceira condição aqui for atendida, tá certo? Essa condição aqui ela é prioritária, ela tem prioridade sobre as anteriores. Beleza? Então, se você tiver uma dupla ou uma tripla, escolha a principal sendo aquela que contém o maior número de duplas e de triplas. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, a gente agora consegue entender, pessoal, com isso agora a gente consegue entender, basicamente, a nomenclatura dos compostos. A gente consegue fazer a nomenclatura. Só que, veja, quando a gente vai fazer a nomenclatura,
a gente vai ver que precisa ser numerada a cadeia, porque os radicais, quando for ser colocado o nome deles, vai ter um numerozinho, 2-etil, 3-propil. E como é que eu faço para numerar a cadeia principal? Pessoal, a numeração da cadeia principal é muito parecida com a determinação dela. Tá? Você viu que para determinar a cadeia principal, a gente escolheu a cadeia mais longa e depois a gente escolheu a cadeia mais ramificada. Então, se houver uma ligação dupla ou tripla, obrigatoriamente a numeração tem que ser feita da extremidade mais próxima dessa ligação dupla ou tripla. Então, no caso aqui, ó, nessa cadeia que vocês estão vendo, se eu começasse a contar desse primeiro carbono aqui de vermelho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vocês estão vendo que a ligação dupla está no carbono 4, tá, pessoal? A gente sempre, quando vai botar o número, a gente escolhe o menor. Vocês estão vendo que a dupla está entre o 4 e o 5. Então, nós dizemos que a posição aqui seria 4. Só que, veja, se eu começar a contar da esquerda, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, perceba agora que o número da minha insaturação ficou menor. Então, sempre eu tenho que contar a cadeia principal, caso haja uma dupla ou uma tripla, da extremidade mais próxima dessa ligação dupla ou dessa ligação tripla. Marlos, e se houver mais de uma dupla? Você vai escolher o lado que for mais próximo de uma delas. Aqui tiver mais próximo da extremidade, será o lado que você começa a contar. Ah, beleza, Marlos. Então quer dizer que é muito fácil quando eu estiver trabalhando, por exemplo, um alceno. O que é um alceno? É um hidrocarboneto que tem uma dupla. Ou quando eu estiver trabalhando um alcino. O que é um alcino? É um hidrocarboneto que tem uma tripla. Porque a minha numeração vai começar da extremidade ou dessa dupla ou dessa tripla. Mas e se não houver, professor, uma dupla ou uma tripla? Então, olha o que está dizendo aqui. Não havendo insaturação, deve começar pela extremidade mais próxima do radical. Ou seja, você percebe que se eu começar a contar da esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o meu primeiro radical apareceu no número 4. Então, contando da esquerda para a direita, o meu primeiro radical, determinando que isso aqui seria a cadeia principal, ó pessoal, essa aqui é a cadeia principal, certo? E o meu primeiro radical começaria no número 4. Mas, se eu começar a contar aqui da direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, os meus primeiros radicais a aparecerem estão no número 2, no número menor. Então, toda vez que a gente vai contar, se não houver duplo ou triplo, você vai escolher um lado que esteja mais próximo de um dos radicais. A gente encontra na internet, infelizmente, algumas interpretações erradas da nomenclatura da IUPAC, que é a seguinte. Nesse caso aqui, do exemplo que eu estou vendo agora com vocês, está muito claro que a extremidade da esquerda ela está mais próxima, o radical metil, do que se eu vier do lado direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, percebe aqui que o radical, por mais que eu tenha mais radicais, né, a posição da esquerda é mais próxima. Aqui gera um pouquinho de confusão, porque em alguns autores eles dizem assim, eu tenho que começar da extremidade mais próxima do maior número de radicais. Não é isso. Você tem que começar da extremidade mais próxima de um dos radicais. Nesse caso aqui, está muito claro que a posição mais próxima é a posição da esquerda, porque o radical metil ele se encontra no menor número que é 2. Se eu começar pela direita, 1, 2, 3, o primeiro radical já vai ser na posição 3. Muito bem, mas agora vamos ver o seguinte caso aonde gera problema. Bom, então vamos nesse exemplo aqui para você entender a lógica da questão, tá? Você percebe aqui, por exemplo, que essa cadeia principal seria essa, né? Bom, e aqui eu tenho um radical, aqui eu tenho um radical, aqui eu tenho um radical, eu tenho um radical e aqui eu tenho um radical. Aparentemente, você já olha assim, poxa, o lado esquerdo tem muito mais radicais que o lado direito. Então, pela lógica das somas, como a gente aprende lá nos livros, em alguns autores, você vai botar aqui, ó, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8. Se eu for somar, eu vou ter o primeiro radical no número 3, o segundo radical no número 3, o terceiro radical 4, o quarto no 4 e esse no 7. Aqui está dando 3, 6, 10, 14, 14. Com 7... tu está tendo 21, certo? Agora, se eu vier pelo lado direito, pessoal, então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? Então, agora eu vou ter radical no número 2,
eu vou ter outro radical no número 5, outro no número 5, outro no número 6 e outro no número 6. O que está dando 6 mais 6, 12, com 10, 22, 24. Então, você percebeu que se eu vier por esse lado direito, a somatória dá maior. E aqui é que está o perigo, pessoal. Porque mesmo que o lado esquerdo tenha dado uma somatória menor, mas esse radical aqui, ele está mais próximo da extremidade. E aí o PAC não recomenda que você faça pelo somatório se houver duas possibilidades diferentes de extremidade. Ou seja, você só usa esse somatório se você tiver do lado direito e do lado esquerdo o radical na mesma posição em relação à extremidade, que não é o que acontece aqui. Vocês estão percebendo que do lado direito o radical está no carbono 2, do lado esquerdo ele estaria no carbono 3. Então você tem que escolher primeiramente o lado mais próximo de qualquer radical, não interessando se a soma dá menor ou maior. Agora, se der empate, se eu tivesse radicais na mesma posição, aí sim eu usaria esse somatório para fazer o desempate. Deu para entender? Então, escolha sempre o lado mais próximo de qualquer radical. Se por acaso houver empate, você vai escolher o lado que dá a menor soma para os demais radicais, mas somente se tiver posições iguais. Então agora, pessoal, a gente consegue entender a nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá? E a nomenclatura dos hidrocarbonetos, ela vai servir como base para a nomenclatura de qualquer composto orgânico. A nomenclatura ela se divide sempre, pessoal, aí o PAC, em um sistema de prefixo, infixo e um sistema de sufixo. Marlos, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, todo composto, quando a gente vai fazer o nome da IUPAC, ele tem que ter um prefixo que indica o número de carbonos, um infixo que indica o tipo de ligação e o sufixo que tem a ver com qual função eu estou trabalhando, que no caso da aula da gente hoje é hidrocarboneto, a terminação será sempre O. Então, por exemplo, quando eu falo metano, eu estou falando de met, que quer dizer um carbono, an, que quer dizer ligações simples, e O, que quer dizer hidrocarboneto. Então, a gente vai seguir a lógica de qualquer nome da IUPAC por essa lógica que nós estamos trabalhando aqui. O que é o prefixo? É o número de carbonos que eu tenho na cadeia principal. Daí porque o começo da aula da gente hoje foi entender o que era a cadeia principal. Porque se tua cadeia principal tiver 10 carbonos, então o prefixo dela será dec, decano, por exemplo, deceno. Se minha cadeia tiver 11 carbonos, então já vai ser um dec. Então, até 4 carbonos, pessoal, se você encontrar aqui até 4 carbonos, foi aquilo que eu falei lá na aula de radicais. É um nome empírico, tá? Não tem nada a ver com pentacampeão, hexacampeão. 1 carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but. Isso aí é um nome empírico inventado. A partir de 5 carbonos já é aquela origem greco-latina, que vai dar a origem de time de futebol, pentacampeão, hexacampeão, hepta e assim por diante. O infixo já é o tipo de ligação, ou seja, se o teu composto não tiver nenhuma ligação dupla, nenhuma ligação tripla, nós chamamos ele de an. Se tiver uma dupla, en. Se tiver uma tripla, in. Se tiver duas duplas, di, en. Aí a gente acrescenta um azinho porque para não ficar duas consoantes juntas, para ficar, em vez de ficar pentidieno, fica pentadieno, tá? Mas esse dien quer dizer duas duplas, duas triplas, din. A gente bota um azinho na frente para poder separar as consoantes, mas é din, quer dizer duas triplas. Uma dupla e uma tripla. En de dupla e in de tripla, certo? Então, bora ver como é que funciona isso na prática, como é fácil nomenclatura, pessoal. Primeiro passo para qualquer composto é determinar o que, meus amigos? A cadeia, o que, pessoal? Principal, né? Então, primeiro nós vamos determinar a cadeia principal. A cadeia principal, para quem não lembra, é a cadeia, nesse caso aqui, a mais longa, né? Que a gente já determinou agora há pouco essa cadeia. Cadeia principal aqui é a mais longa. Então, primeiro a gente determina a cadeia principal. E agora, pessoal, a gente tem que começar a contar. E o que foi que nós aprendemos? Que a gente começa a contar da extremidade mais próxima de um dos radicais. Só que você percebe que se eu começar aqui da direita, número 1, número 2, número 3, número 4, o meu radical, o meu primeiro radical a aparecer, ele estaria aparecendo na posição 4. Como a gente tem que começar a contar da extremidade mais próxima do meu radical, eu vou botar aqui de verde. Ó. Eu vou começar aqui, ó, número 1,
número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8 e número 9. Então, veja que a minha cadeia tem 9 carbonos. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou agora colocar os radicais primeiro. Primeiro você escreve os radicais, botando na frente desses radicais, na frente do nome deles, a posição que eles se encontram. Só que a IUPAC recomenda que você faça isso em ordem alfabética. Então, veja, esse radical que tem 2 carbonos é o etil. Não é isso? Já vimos isso de radical. Esse que tem 1 carbono é o metil. E esse que tem 3 carbonos é o propil, que no caso é o N-propil. Se você não lembra disso, volte na aula passada, tá certo? Pessoal, por mais que o etil esteja no número 7, a gente vai começar a escrever primeiro o etil, porque na ordem alfabética a E vem primeiro. Então, eu vou primeiro escrever aqui, ó. A posição dele é o carbono 6, né? Ele se encontra no carbono 6, não é nem 7, 6, né? Tá bem que ele, ó, carbono 6. Então, eu tenho 6 etil, beleza? Então, a gente escreve 6, coloca um hífen para separar número de nome, 6 etil. Aí, eu tenho agora, na ordem alfabética, quem vem primeiro? Metil ou propil? Porque, lembra, esse radical aqui que está separado por um hífen, o N, você não conta o prefixo diferenciador, só no caso do iso. N, SEC, TEC, você vai levar em consideração a letra do alfabeto, que no caso aqui é P, a letra do nome do radical. E P vem depois de M no alfabeto. M, N, O, P. Então, eu vou escrever primeiro metil. Então, vai lá, ó, 3, metil. Agora, eu escrevo o radical propil. 5, eu posso escrever N ou simplesmente propil, tá, pessoal? Bom, terminei os radicais. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora o prefixo, o infixo e o sufixo. Pessoal, a IUPAC hoje moderna recomenda que depois que você escreva todos os radicais, você já coloque o prefixo ligado aqui no nome do radical. Então, eu vou botar, como são 9 carbonos, ó, eu vou botar aqui non de 9, certo? Vocês estão vendo que entre os carbonos da cadeia principal só tem ligação simples, ó, não tem nenhuma dupla, só ligação simples. Então, nós vamos usar o infixo an, que quer dizer ligação simples. E para terminar, como nós estamos trabalhando hidrocarboneto, nós vamos colocar a terminação O. Então, veja, você escreve primeiro os radicais em ordem alfabética, colocando a posição deles na cadeia principal. Depois você vai colocar o prefixo, que é o número de carbonos da cadeia principal, um infixo, que é o tipo de ligação, e o sufixo, que dependendo da função, pode ser ol para álcool, al para aldeído. Isso serão aulas posteriores, tá certo? Vamos para outro exemplo. Agora aqui vocês estão vendo que eu tenho uma ligação dupla, né, pessoal? Então, mais uma vez, o que eu tenho que fazer? Primeiro, determinar a cadeia principal, que no caso a cadeia principal é aquela que tem a dupla. Então, no caso, a minha cadeia principal está aqui, ó. Ela vai ter que passar por essa dupla. E procurando a cadeia mais longa, a gente vai encontrar essa aqui como sendo a cadeia principal. Lembrando que quando tem uma ligação dupla ou tripla, você começa a numerar da extremidade mais próxima dessa ligação dupla. Então, no caso aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? O que ficou do lado de fora virou nossos radicais, ó. Virou nossos radicais, nossos substituintes. Aqui nós temos um carbono, é o metil. Aqui nós temos 3 carbonos, é o propil. Só que a valência está no carbono o quê, pessoal? Secundário. É o sec-propil. Assista a aula passada. Que também pode ser chamado de isopropil. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Colocar os radicais primeiro em ordem alfabética. Ora, quem vem primeiro? Letra M de metil ou letra P de propil? Vem a letra M. Só que se você usar isopropil e não sec-propil, quando você usa o isopropil, você tem que usar a letra I, porque o iso é um prefixo não destacado, você não separa com hífen. Então, vamos usar isopropil, que é o mais comum nas provas de vestibulares, né, pessoal? Então, eu vou começar aqui, ó, número 2, onde ele está, isopropil. Então, quer dizer que o radical isopropil está no carbono 2 da minha cadeia. Beleza? Agora, eu tenho 2 radicais iguais, metil e metil. Um no carbono 3 e o outro no carbono 4. É obrigado eu escrever a posição dos dois. Então, vai ficar 3, separa por uma vírgula, 4. E agora eu vou colocar um prefixo di, que quer dizer 2.
Não confundir com et, porque et quer dizer 2 carbonos na cadeia principal, mas quando nós estamos usando prefixos multiplicativos, que indica quantidade, eu uso di ou bi, né, que quer dizer 2, tri, 3, tetra, 4 e assim por diante. Tá, pessoal? Et só se usa para cadeia. Quando é radical igual, o número de radicais a gente usa di. Então seria di porque são 2. E o nome metil. Então seria dimetil. Tá? Acabou os radicais? Acabou. O que eu vou fazer agora? Quantos carbonos tem na cadeia? 6. O prefixo para 6 é hex. Mas aí eu junto logo aqui o nome, pessoal. Ó, hex. Beleza? Então o prefixo que indica o número de carbono 6 é hex. Quem vem agora? O infixo, que é o tipo de ligação. Como eu tenho uma ligação dupla, o infixo é en. Só que a dupla poderia estar em qualquer posição dentro da cadeia. Ela poderia estar aqui, ela poderia estar aqui. Então eu preciso dizer o número que indica a posição dessa dupla. Ela está entre o número 2 e o número 1. A gente sempre pega o menor número para indicar a posição da dupla. Então eu vou escrever, antes de escrever o en, eu tenho que dizer aonde a dupla está. Então eu coloco 1 para dizer que ela está no carbono 1, e aí eu escrevo en de dupla. Então hex quer dizer 6 carbonos, um en quer dizer que a dupla está no carbono 1. E agora eu coloco a terminação O de hidrocarboneto. Tá? Então coloquei os radicais em ordem alfabética, colocando as posições. Depois eu fui para onde, pessoal? Prefixo, infixo, sufixo, tá? Lembrando que esse número aqui, ele tem que sempre vir antes daquilo que você está numerando. Então, eu coloquei o número 1 antes do en, porque estava numerando. Vocês ainda vão encontrar algumas provas escrito assim, pessoal, ó, 1 hexeno. Tá errado? Não, não tá errado colocar o número antes, porque aqui não tem outra coisa para numerar a não ser a dupla. Mas não é o mais moderno, não é o mais correto. O mais correto hoje para IUPAC é você escrever o número precedendo o localizador precedendo o localizado. Ou seja, o número 1 é da dupla, então tem que vir escrito antes da dupla. Marlos, não entendi. Vamos para outro exemplo. Nesse caso aqui, vocês estão percebendo que a minha ligação tripla, ela está mais próxima do lado direito. Então, eu vou começar a escrever do lado direito. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. Então, agora, como não tem nenhum radical, vamos para o nome desse cara. Eu só tenho 6 carbonos, então o prefixo para 6 é hex. Certo, pessoal? Vou escrever aqui mais para o ladinho para botar as duas formas, né? Hex, de 6. Mas vocês percebem que eu tenho uma ligação tripla e ela está no número 2, usando o menor número. Então, eu vou escrever 2 para dizer que a tripla está no carbono 2. E agora eu escrevo o infixo in, que quer dizer tripla. Então, eu tenho 6 carbonos na cadeia, tenho uma ligação tripla, e essa ligação tripla está no carbono 2, e a terminação para hidrocarboneto, O. Mas eu posso escrever 2 na frente e hexino. Por que eu posso escrever assim? Porque não tem nada mais para eu colocar número a não ser a ligação tripla. Então, isso não gera ambiguidade. Eu sei que quando eu estiver lendo 2 hexino, eu sei que esse número 2 é da tripla. Mas vocês vão ver em aulas futuras, quando aparecer, por exemplo, uma hidroxila de um álcool, que eu não vou poder mais escrever 2-hexinol, porque eu vou ter que dizer onde é que está a posição da dupla ou da tripla e onde é que está a posição do grupo. Então, quando aparecem grupos funcionais, é obrigatório sempre escrever da primeira maneira, que é a maneira oficial da IUPAC, certo? Colocando o localizador sempre antes do localizado. Escrever sempre o número antes daquilo que você está localizando, beleza? Bom, nesse outro exemplo, vocês estão vendo agora que a minha cadeia principal, pessoal, ela contém 2 ligações duplas, né? Vou botar aqui de vermelho. Eu tenho uma dupla aqui, ó, e eu tenho uma dupla bem aqui, beleza? Mas, se eu fosse contar uma cadeia principal, eu teria que começar da extremidade mais próxima de qualquer uma delas. Mas vocês estão vendo que se eu contar da direita para a esquerda, aqui seria 1, aqui seria 2. E se eu contar da direita para a esquerda, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 2. Como empatou a posição da dupla, quem vai desempatar? Muito bem, quem respondeu os radicais. Vai desempatar
aquela extremidade que tiver o radical mais próximo. Então, você percebe que esse radical aromático aqui é chamado de fenil, né, pessoal? Aula passada. Esse aqui é o fenil também. Mas você percebe que se eu vier da direita, o primeiro fenil estaria no carbono 2, ó. Mas se eu indo aqui da esquerda, o primeiro fenil está no carbono 1. Então, como no lado esquerdo o radical está mais próximo da extremidade, eu vou começar a contar pelo lado esquerdo. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos lá. Primeiro eu vou escrever os dois radicais com suas posições. Eu tenho um radical fenil no carbono 1 e eu tenho um radical fenil no carbono 4. Então, a gente escreve 1,4, porque são dois iguais. Coloco o prefixo de multiplicação, di, que quer dizer 2, e agora eu escrevo a palavra fenil. Então, eu tenho dois radicais fenil, um no carbono 1, um no carbono 4. Quantos carbonos eu tenho na cadeia? 5. Agora eu já escrevo o prefixo. Vou botar até de azul aqui para ficar bonitinho. Prefixo pente, que quer dizer 5. Pessoal, agora vocês estão percebendo que eu tenho uma dupla no carbono 1 e uma dupla no carbono 4. Então, eu vou agora colocar um hífen e vou especificar onde estão as duas duplas. Um no 1, vírgula, e o outro no 4. Como são duas, qual é o prefixo que eu uso de multiplicação 2? É o di, que são duas duplas. E como é que eu chamo ligação dupla? En. Se fosse tripla, era in. Consequentemente, 1,4 de en, como é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, a terminação será O para os hidrocarbonetos. Então, eu tenho 1,4 de fenil, pente, 1,4 de eno, tá? Marlos, outro exemplo para ficar na cabeça. Bom, vamos aqui para esse exemplo agora, pessoal. Bem legal. Marlos, agora aqui criou um problema, cara, porque veja, você me disse que eu vou começar a numerar da extremidade mais próxima de qualquer uma das insaturações. Se eu vier do lado esquerdo, a primeira insaturação está no número 2, que seria essa tripla aqui, ó. Mas se eu vier do lado direito, a primeira insaturação também está no número 2, que é essa dupla. E agora? Bom, pessoal, quando empata assim também, você sabe que ligação dupla é chamada de en. Você sabe que ligação tripla é chamada de in. Na ordem alfabética, o E vem antes do I. Então, como empatou, eu vou dar preferência para a extremidade que está mais próxima da letra E. Certo? Ah, Marlos, mas se tivesse um radical aqui, aí quem ia desempatar era a posição do radical. Como não tem radical e as duas ligações estão na mesma distância, você dá prioridade para o alfabeto. Então, no caso aqui, eu vou escrever da direita para a esquerda, porque a minha ligação dupla, que começa com a letra E, está mais próxima da extremidade direita. E agora vamos lá. Quantos carbonos na cadeia? 6. Prefixo para 6. Hexi. Agora, pessoal, pela ordem alfabética, a letra E vem antes da letra I. Então, eu vou botar a primeira posição da dupla, que está entre o número 2 e 3, eu escolho 2. Então, eu vou botar 2 para dizer que a ligação dupla está lá. Então, fica 2N. E a minha ligação tripla está entre o número 4 e 5. Eu vou escrever o número 4, que é menor. Então, eu vou botar 4 e IN. E agora, a terminação dos hidrocarbonetos, que é o O. Então, veja que, pessoal, é muito simples a gente fazer a nomenclatura de hidrocarbonetos, porque sempre você vai seguir essa lógica que nós aprendemos hoje. Você sempre vai seguir a lógica de prefixo, infixo e sufixo. Primeiro você tem que determinar a cadeia principal, depois você tem que numerar essa cadeia principal, e aí você vai usar esse conjunto de regras. Prefixo, que é o número de carbonos, infixo, que é o tipo de ligação, e sufixo, que é a função que você está estudando, que no caso da gente é o hidrocarboneto. Então, quando a tua cadeia não tem dupla, a terminação dele vai ser ano, porque an quer dizer cadeia saturada. Quando a tua ligação tiver dupla, a terminação vai ser em, porque você tem a dupla. Aí você tem que dar a indicação, o número que indica a posição da dupla. Quando você tiver tripla, vai ser in, porque é tripla. Aí você também tem que indicar o número que termina a tripla. E assim por diante. Você que está assinando o nosso canal, a gente aqui para a parte gratuita encerra a nomenclatura de hidrocarbonetos, que é só isso realmente.
Mas se você tiver interesse em aprender nomenclaturas de álcools, de cetonas, de aminas, de amidas, eu te aconselho a fazer a parte paga do nosso curso, a parte para assinantes, que está num preço promocional. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante da nossa parte para assinante, tem muita aula interessante lá ainda para ser assistida. Faça a sua assinatura e continue o trabalho de nomenclatura com a gente. Para o canal gratuito, a gente fica hoje por aqui na nomenclatura de hidrocarbonetos. Na parte paga do curso, você vai encontrar a nomenclatura de álcools, fenóis, aldeídos, a parte de isomeria, a parte de reações orgânicas. Então tem muito mais aula ainda para você aprender. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, está um preço aí bem acessível. E a gente se encontra na nossa próxima aula gratuita. Um forte abraço.